Está no ar mais uma edição do Jornal Constitucional. E hoje o tema é quente. Nós vamos falar sobre os municípios, esses pequenos grandes astros da nossa federação. E é lá que se decide se a praça vai ter coreto, se o transporte público funciona. E é claro, e é lá que a gente consegue ver o porquê daquele tão sonhado asfalto nunca chega às nossas ruas. Isso é verdade. E também vamos ter reportagens, enquete de ruas e até mesmo um debate acalorado na Câmara de Vereadores. Muito bom. E para começar, vamos entender melhor a diferença entre soberania e autonomia dos municípios. Então, para entender melhor, é com você, repórter Paulo. Você sabia que os municípios não têm soberania, mas sim autonomia? Isso significa que eles podem se organizar, eleger os seus prefeitos e vereadores e administrar o que é de interesse local. Mas é claro, tudo isso respeitando os limites da Constituição. E a autonomia dos municípios significa 4 coisas muito importantes: auto-organização, autogoverno, auto-administração e autolegislação. E nós hoje viemos para a rua para saber da população se eles sabem o que significa a autonomia dos municípios. Estou aqui com um grupo aqui de estudantes aqui, que veio comemorar o aniversário, quero saber deles aqui agora se eles sabem o que significa a autonomia dos municípios. Eu estou aqui com a Natália. Natália, você sabe o que significa a autonomia dos municípios? Para mim, eu acho que é criar pracinhas, escolas. Muito bom. E você, seu nome é? Gabriela. Ei, Gabriela, tudo bom? Você sabe o que significa a autonomia dos municípios? Eu acredito que é você poder tomar decisão sem depender da União ou do Estado, né? Por exemplo, a coleta de lixo, isso cabe somente ao município, então é uma competência dele. Muito bom. Seu nome é, filho? Natan. Ei, Natan, você sabe o que significa a autonomia dos municípios? A autonomia dos municípios, para mim, no bairro onde eu moro, que é o Cobi de Cima, poderia simplesmente criar um teleférico, ligando entre o Cobi de Cima e o Cobi de Baixo. Muito bom. Agora, falamos com os jovens, vamos falar com pessoas que têm um pouco mais de idade e que pode estar, sabendo falar um pouco melhor o que significa a autonomia dos municípios. Eu estou aqui com o... Flório. Ei, Flório, tudo bom? Você sabe o que significa a autonomia dos municípios? Eu entendo que o nome já é bem sugestivo, autonomia, tudo aquilo que o município tem como potencial de resolver, de fazer e gerar soluções através do prefeito e seus vereadores. Muito bom. Estou aqui com o... Rogério. Ô, Rogério, você sabe me dizer o que significa autonomia dos municípios? Claro, é o prefeito poder criar serviços que venham beneficiar a população. No meu caso, a classe de portadores de deficiência, criar, por exemplo, calçadas com rampas rebaixadas, ônibus adaptados, colégios que tenham acesso a todos os seus ambientes, banheiros, salas de aulas, o espaço de teatro. Então, quer dizer, isso aí é tudo a forma que o prefeito tem para beneficiar a sua população. Muito bom, mas deixando bem claro que os municípios têm autonomia e não soberania. Obrigado, repórter Paulo. Viu só? Autonomia não é bagunça. Os municípios, eles podem se organizar, se administrar e se governar. Mas, é claro, tudo isso a gente não pode deixar bem claro. Tem que estar tudo dentro das normas da Constituição. Ou seja, melhor dizendo, dentro da Constituição. Verdade. E já que estamos falando de autonomia, bem a grande pergunta: como o município é criado? É com você, repórter Paulo. Você já se perguntou como nasce um município? Pois bem, a Constituição diz que para criar, fundir ou desmembrar um município é preciso seguir 4 etapas. Vamos entender quais são com o especialista em direito constitucional, o doutor Sérgio. A Constituição Federal, no seu artigo 18, parágrafo 4, diz que tem que ser seguido aí 4 etapas. A primeira delas, e mais importante, é a criação de uma lei federal complementar, que visa estabelecer regras com determinação para a criação desse novo município. Posterior a isso, segue-se então o estudo de viabilidade municipal. Dentre várias atribuições desse estudo, está
a viabilidade comercial, a viabilidade estrutural, a viabilidade logística desse município, para ter uma ideia se esse município vai conseguir crescer, prosperar, ter fábricas, empregos, gerar riquezas e manter ali seus cidadãos também, né? A partir daí, arrecadando tributos também, e por aí vai. Posterior a isso, né, convoca-se a população local para um plebiscito. Nesse plebiscito, será perguntado à população se eles são favoráveis ou não à criação desse novo município, já que eles estarão ali residindo ou não neste município. Nessa etapa, ela é muito importante porque, caso o resultado do plebiscito seja negativo, para ali, neste momento, então não avança para a quarta etapa. Tá? Mas se for um resultado positivo, segue-se então para a quarta e última etapa. E nesta etapa, né, por meio de lei estadual, né, oficializa-se então o município novo. É importante lembrar que a Constituição Federal atualmente, ela não tem lei complementar que viabilize a criação de novos municípios, sendo então impossível a criação de novos municípios. No passado até houve um outro projeto aí que visava estabelecer a criação de novos municípios, mas esses projetos ou não foram findados ou foram vedados completamente. Obrigado. Então vimos que não basta juntar um grupo de amigos e dizer vamos fundar um município, porque senão cada um fundaria do seu gosto, como vamos fundar um município. Gotham City! Batman pendurado. Não é assim que funciona. Como nós vimos, tem todo um processo legal e até mesmo plebiscito. Mas uma vez criado, quais são as competências do município? Então, é hora de falarmos sobre as competências municipais. Então, vamos direto para a prefeitura. Mas afinal, o que é que o município pode fazer? Cuidar da educação infantil e do ensino fundamental, prestar serviços de saúde e ainda proteger o patrimônio histórico e cultural da cidade. Ou seja, pode cuidar da saúde, das escolas, da rua, mas não pode criar imposto sobre o sol, por mais que seja ele que torre as nossas cabeças. E nem se pode criar uma lei proibindo a segunda-feira, infelizmente. Ou seja, os municípios cuidam, dentro das normas da Constituição, daquilo que é de interesse do cidadão. E como essas decisões chegam até nós? Através da Câmara de Vereadores e da famosa Lei Orgânica, que podemos dizer que é equiparado à Constituição Municipal. Vamos ao vivo agora, direto para a Câmara de Vereadores. Boa noite, senhores vereadores. Gostaria de propor um projeto de lei hoje do Dia Municipal do Pastel de Feira. Mas, meu amigo, Dia Municipal do Pastel de Feira, o que isso vai impactar na vida do cidadão? Isso vai virar bagunça. Vamos criar o dia da cervejinha, se for assim. Isso é bom, hein? Senhores, se for para ter toda essa bagunça, vamos criar o dia do torresmo. Que isso, do torresmo? Olha, o dia do pastel de feira é interessante, que todo mundo gosta de pastel de feira com caldo de cana. Mas, para tornar interessante esse projeto, eu vou propor a Wi-Fi nas praças públicas municipais. Excelente proposta, Vossa Senhoria, vereador. As leis que são criadas no município, elas têm que seguir esse critério. Benefício local, interesse local dos bairros, das comunidades, e também atender a lei orgânica. O que é a lei orgânica? Assim como a União tem a Constituição Federal, também os estados têm a sua Constituição estadual. Da mesma forma, o município ele não tem Constituição, mas ele tem a lei orgânica pela qual se rege o município, as suas regras, a forma de gestão e toda a aplicação dos seus recursos ali administrados. Então, os seus eleitores estão de parabéns. Por quê? Porque elegeram um vereador que pensa no benefício da comunidade local, no resultado do recolhimento dos seus tributos em favor da sociedade. Excelente proposta. Quase criaram um dia do pastel, você viu? Para você ver, né? Que coisa. Bom, brincadeiras à parte, vimos que os vereadores devem legislar sempre dentro dos interesses locais e dentro da lei orgânica. Verdade. E para fechar, nós fomos às ruas para saber o que as pessoas sabem sobre a função da prefeitura.
Viemos às ruas e praças para saber da população se ela sabe qual é a principal função dos municípios. Estamos aqui numa pracinha bem movimentada e pelo que eu estou vendo ali tem um motoboy que parou um pouquinho porque ele está descansando das entregas. Vou perguntar para ele se ele sabe qual é a principal função do município. Fala para mim, meu jovem. Boa noite, eu acho que o município tem muitas funções, dentro dela atender o máximo possível da sociedade. No meu caso, representando aqui os motoboys, melhorar as pistas, evitar buraco, porque se o motoboy chovendo, cai no buraco, vai se machucar, vai trazer custo para o município, para os hospitais. Não só isso também, vai deixar de mais importante que é de fazer as entregas, que é um grande movimento para o município circular essa receita para o município através do movimento. Então, eu acho que isso é muito importante, melhorar a sinalização, para o motoboy não sair correndo e não ver o sinal. Tem tudo isso aí. Muito bom, cada um com a sua classe. Agora eu vou chegar aqui e vou perguntar para o meu amigo, que eu estou vendo que ele é cadeirante, o que ele acha que é a principal função do município. Criar ambientes que venham favorecer as pessoas, né? Uma tranquilidade, no caso, lazer para todo mundo, né? Praças públicas com espaço para skate, basquete, isso é muito legal. E para a gente que é cadeirante, criar os acessos públicos com rampas, ônibus com elevadores adaptados, e escolas adaptadas que têm acesso para todos os tipos de deficiência, autismo, deficiência física, visual e por aí vai. Então, acho que a função dela é essa, é aplicar o dinheiro nessas questões. É isso aí, inclusão social é muito importante também. Vamos perguntar aqui para uma dupla de amigas aqui, o que ela acha que é a principal função do município. Boa noite. Boa noite. O que eu acho da principal função do município? Isso. Cobrar IPTU da casa que eu já paguei, não arrumar a rua, regacei meu carro essa semana, furei meu pneu todinho, mas com fé vai melhorar, né? Todos nós acreditamos que pode melhorar sim, leva um tempo, mas pode melhorar. Estou aqui com a Natália. Natália, qual é a principal função do município do seu ponto de vista? Para mim, eu acho cuidar da saúde nossa, porque a gente vai no posto hoje, é bem difícil achar remédio, porque quase não tem. Também cuidar das escolas também, para as crianças terem uma educação boa e poder crescer bastante. E cuidar das praças, das ruas, que a gente precisa muito. É isso aí. O município existe para cuidar dos interesses locais, mas lembrando, sempre dentro do limite da Constituição. Viu só? O município tem um papel muito importante na nossa sociedade, no nosso dia a dia, que vai desde a saúde, educação básica e organização da cidade. É verdade. E assim, nós terminamos mais uma edição do nosso Jornal Constitucional.